Antes de Deus te enviar, Ele quer te transformar. Você que quer ser enviado por Deus, saiba que Ele vai transformar a sua vida primeiramente. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu. Aqui, o rei Uzias começa falando sobre que era no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías era uma pessoa muito apegada ao rei Uzias, então era um ano que marcava algo negativo para Isaías. Certamente ele estava triste com a situação da morte do rei Uzias. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, num alto e sublime trono. Que experiência extraordinária. Isaías vai contar a experiência dele com a glória de Deus. E ele diz que a aba de sua veste enchia o templo. Então ele teve uma visão da glória de Deus. Ele teve uma experiência com a glória de Deus. E aqui nós temos que entender que quando Deus se manifesta, ele se manifesta de uma forma que o ser humano consiga entender a manifestação dele. Então, quando a Bíblia diz que a aba da sua veste enchia o templo, enchia o templo, né? Então, deu para ver que essa experiência foi no templo. Agora, Deus tem uma veste? Que veste que Deus tem? Como é que é isso? Deus se manifesta de uma forma que o ser humano possa entender o que está acontecendo. Então, a nuvem da glória de Deus para Isaías era como a veste, a cauda da veste de Deus. Então, Isaías, ele tem aqui uma experiência com a glória de Deus, mas ele vai ver coisas e vai sentir coisas e vai descrever como se ele estivesse vendo algo concreto, algo que o ser humano usa, por exemplo, vestes. Porque Deus se revela dessa forma que o ser humano possa entender o que ele está vendo. Porque Deus é espírito. Então, Isaías teria dificuldade de descrever o que ele estava vendo se Deus não se revelasse de uma forma visível, inteligível para o ser humano. E aí ele começa a descrever. Acima dele estavam os serafins. Então tinha o trono de Deus, e ele estava, a glória de Deus ali no trono. As roupas dele eram tão grandes que enchiam o templo. E ele descreve que ele viu acima do trono serafins. Existem na Bíblia grupos ou hierarquias de anjos. A Bíblia fala dos anjos, a Bíblia fala dos arcanjos, dos querubins e dos serafins. Existe, então, uma hierarquia angelical ou funções angelicais diferentes. Por exemplo, a Bíblia vai tratar Miguel como um arcanjo. A Bíblia vai tratar Lúcifer como um querubim, né? Então, existe uma hierarquia angelical que está sendo descrita por Isaías aqui, que ele viu os serafins, cujo papel é adorar a presença de Deus. Ele vai descrever esses serafins, que estavam, versículo 2, acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, que visão extraordinária Isaías teve. Que visão tremenda Isaías teve. Algo extraordinário que Isaías viveu. Ele viu a glória de Deus, ele teve uma experiência com a glória de Deus. Como nós precisamos buscar a Deus para termos experiências extraordinárias com a glória de Deus, com manifestação gloriosa de Deus, porque quando nós temos experiência com Deus, quando nós conhecemos a Deus, mais nós somos cheios da presença dele e mais nós somos transformados pela presença dele. E aqui os serafins, eles cantavam, essa hierarquia altíssima de anjos, que é os serafins,
eles cantavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E aqui nós temos que entender assim, ó, que no hebraico que foi escrita essa passagem, não existe o superlativo. Então, por exemplo, a gente fala cachorrinho, cachorro, cachorrão. Entende? A gente tem diminutivo e superlativo. Superlativo, dá uma aula de português aqui, né? O cachorrão, por exemplo. No hebraico não existe superlativo. Eles vão aumentando as repetições da mesma coisa e isso é o nível do superlativo. Então, santo é um nível de santidade. Santo, santo é outro nível de santidade. Quando fala 3 vezes é o máximo. Então Jesus ele falava assim: em verdade te digo. Se você pega as traduções mais fiéis à estrutura de texto original, eles dizem: em verdade te digo. Por que Jesus diz em verdade te digo? É tipo assim, presta atenção porque o que eu vou falar é uma verdade muito forte, não é só uma opinião, não é uma simples verdade, é uma coisa essencial que eu vou te falar. Em verdade te digo. Agora, aqui quando fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, quer dizer, ele é santo no nível máximo de santidade. Deus é santo no nível máximo de santidade. Então, por exemplo, a gente vai dizer que uma pessoa é muito santa, mas Deus é santo, santo, santo. É como se dissesse, você pode ser santo, mas Deus é santíssimo. Nem o Chaves, né? Santíssimo. Né? Porque aí vai ter o santo, santíssimo, santíssimo. É por isso que lá no templo tem o santo lugar e o santo dos santos, que é o nível de santidade. Então, por isso os anjos vão dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aqui é uma revelação tremenda, a terra cheia da glória de Deus. Oh, a terra cheia da glória de Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: Deus não quer destruir essa terra. Deus quer encher ela com a glória dele. Deus não quer destruir essa terra. Eu sei que teologicamente isso é confuso. Nós passamos a seguir a teologia em vez de seguir a Bíblia. A teologia é humana, a Bíblia que é divina. E na teologia Deus está bravo com essa terra e quer destruir essa terra. Olha aqui onde eu estou aqui, olha só. Olha só, estou aqui na minha terra natal, Caxias do Sul. Estou aqui, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Estou aqui, minha terra natal, Caxias do Sul. Isso aqui nem é o centro, tá? Isso aqui é a parte aqui próxima ao centro, né? Eu estou no centro, mas a minha vista aqui é dos bairros Sagrada Família, Universitário, Pioneiro lá ao longe, bairro Pio X, tá? Lá, se não tivessem esses prédios aqui, a gente veria os pavilhões da Festa da Uva logo ali atrás. Eu vejo um pedacinho deles ali, mas vocês daí não vão conseguir discernir que é os pavilhões da Festa da Uva, festa importante que acontece aqui em Caxias. Mas Deus não está querendo destruir essa cidade. Talvez haja cidades que Deus queira destruir, por causa do nível do pecado e da maldade. Mas entenda, Deus não queria que chegasse nesse ponto. Deus não quer que a terra chegue no ponto de que ele teve que fazer como Noé, que ele teve que mandar o dilúvio para destruir toda a terra. Isso não agradou, não foi alegria para Deus fazer isso. Deus não está dizendo assim, tudo que eu criei é mal. Ele disse, o que eu criei é bom. Ele não quer a destruição da terra. Ele quer a restauração da terra e que a terra seja novamente cheia da glória de Deus, como era no Éden. Esse é o propósito. E nós somos instrumentos de Deus para compreender isso. Quando a gente entende que somos todos nós líderes apostólicos, que todo discípulo de Cristo é chamado para ser um líder apostólico, quando a gente entende isso, queridos, a gente entra num novo nível de entendimento de conquista nessa terra, de autoridade nessa terra. A gente entende por que a gente passa muitas vezes tantas lutas, porque o inimigo não quer que a gente implante o reino de Deus e manifeste a glória, porque ele perde o território dele. Então, o nosso objetivo como igreja não é nos fechar na igreja e sobreviver até Jesus voltar. Não, o nosso objetivo é conquistar essa terra para o reino de Deus.
e trazer a glória de Deus à terra. E isso é apostólico. Isso é apostólico. Hoje, inclusive, eu começo hoje à noite, aqui em Caxias do Sul, lá na igreja Leão de Judá, Templo da Glória de Deus, pastora Margarete Pereira, lá fica atrás do Iguatemi, no bairro ali atrás do shopping Iguatemi. Estarei começando lá hoje com a pastora Margarete, a igreja lá. Eu sei que outros pastores também estarão lá, outros líderes estarão lá, nesse tempo poderoso de entendimento da liderança apostólica que Deus nos deu. Então, queridos, olha só, o lugar estava tão cheio da glória de Deus, e aí os anjos falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória, ao som das suas, versículo 4, ao som das suas vozes. Quem chegou agora, eu estou em Isaías 6. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Uau! Que coisa extraordinária! Eu já tive experiências, queridos, já tivemos experiência da igreja ficar tão cheia da glória de Deus que a gente olhava assim e havia uma névoa dentro da igreja. E aí imagina essa experiência extraordinária de Isaías no templo em Jerusalém, vendo a glória de Deus encher o templo a ponto das portas baterem, das portas tremerem e o templo ficar cheio da glória de Deus. Presença de Deus movimentando aquele lugar. O físico, a matéria sendo impactada pelo espiritual. A matéria sendo impactada pelo espiritual. Oh, que coisa tremenda. Ao som das suas vozes e dos batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio dessa glória. Então gritei, ai de mim, estou perdido, ou ai de mim, vou perecer, ou ai de mim, vou morrer. Queridos, se uma coisa que o povo da Bíblia entendia é que a glória de Deus era algo tão tremendo, algo tão forte, algo tão extraordinário, que a glória de Deus era algo tão extraordinário que a glória de Deus era algo tão extraordinário que não era possível permanecer vivo diante da glória de Deus. O povo da Bíblia entendia isso, sabia disso, que não era possível permanecer vivo diante da glória de Deus. Então eles tinham um temor tremendo. Se eu não estiver preparado para entrar na presença de Deus, eu morro. Hoje, queridos, nós vivemos algumas atitudes infantis em que nós queremos ser cheios da glória de Deus, mas não queremos ser transformados, queremos viver no pecado, viver no erro, viver nas coisas erradas, viver na promiscuidade, aceitar o que é errado e mesmo assim ver a glória de Deus nas nossas vidas. Eu queria dizer para você que era mais fácil, eu queria dizer para você, olha, você pode continuar fazendo tudo o que você quiser, Deus é tão bonzinho que ele aceita tudo. Deus era mau no Antigo Testamento, agora ele aceitou Jesus, e agora ele ficou bonzinho, agora ele aceita tudo. Eu queria dizer isso para você, mas a minha consciência e a minha experiência com Deus não me deixa. Eu preciso dizer para você, querido, que Isaías tinha um entendimento aqui, que se ele chegasse na presença da glória de Deus e não estivesse em santidade, ele ia morrer. A vida dele estava em jogo e ele disse, ai de mim, vou morrer, porque os meus olhos... Porque aqui, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele sabia do pecado dele, impuros lábios. Eu não sei o que era impuros lábios, eu não sei se ele falava palavrão, eu não sei se ele mentia, eu não sei se ele era aquela pessoa murmurenta, reclamenta, amaldiçoando, eu não sei o que ele queria dizer com homem de impuros lábios. Mas ele reconhece aqui que os lábios dele eram impuros. E agora ele tinha tido uma experiência com Deus. Ah, meu Deus, eu acho que às vezes no culto, quando a glória de Deus vem, o povo que diz, meu Deus, eu sou uma pessoa de impuros lábios, meu Deus, meus olhos estão impuros, meu Deus, meus ouvidos são impuros, e a glória de Deus está aqui, eu vou morrer. Mas a gente não age assim, né? A gente trata
como se tudo fosse normal. E por isso nós não temos tantas experiências com Deus hoje. E a gente fica às vezes achando que é culpa do pastor, culpa do pregador, culpa da banda que está tocando, culpa de tudo, menos da nossa falta de preparação para entrar na presença de Deus. Mas aí a glória de Deus se manifestou. E Deus vem falar com Isaías. Versículo 6, logo um serafim, olha só, porque o propósito dessa manifestação de Deus aqui, o propósito que Deus vem até Isaías, vai se manifestar lá no versículo 8. Tá? No versículo 8 a gente vai entender que Deus veio para dar uma missão a Isaías. Porém, antes de dar a missão, antes de enviá-lo com a missão, Deus precisava purificá-lo. Antes de enviar com a missão, ele precisava ser purificado. Porque se ele não fosse purificado, ele não ia carregar a glória de Deus e ele não poderia ter autoridade para falar ao povo como quem fala em nome do Senhor. Vamos ler a palavra? Vamos ler? Logo um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz não é a cola aquela, tá? A cola aquela, tenaz, não. Tenaz é a pinça de metal que quem trabalha com forjaria, né, tem aquela pinça para pegar os ferros em brasa. Então o anjo voou com uma tenaz, pegou uma brasa do altar, veja que Isaías está no templo, né? Então ele pega uma brasa do altar do templo, e aí ele vem e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Ele foi transformado pela glória de Deus. Foi transformado. Porque quando ele tem um encontro com Deus, e quando ele vê tudo aquilo, e quando ele ouve os anjos dizendo, né, os serafins dizendo que o Senhor era santíssimo, ele entende, eu, um ser pecador, não tenho condições, não estou preparado para estar diante de um ser tão glorioso, tão santo e tão perfeito como o meu Senhor. Eu vou morrer. Eu não estou preparado para isso. Assim ele entendeu, assim ele se posicionou que ele não estava preparado para estar na presença de Deus. Porque o que acontece, queridos? Isaías já não era homem de impuros lábios antes? Eu imagino que sim. Isaías já não estava no meio de pessoas de impuros lábios antes? Sim, estava. Mas por que ele não... Por que ele só se chocou com isso agora? Por que ele só se chocou com isso agora? Porque até então ele não tinha chegado na presença de Deus. Então quer dizer que quanto mais nós nos achegamos à presença de Deus, mais nós vamos tendo consciência de quanto somos pecadores, de como somos falhos. É como você entra num lugar que está escuro, as paredes podem estar todas sujas, mas você não nota porque o lugar está escuro. Você coloca uma pequena luz e você já começa a notar o estado do ambiente. Mas quanto mais você ilumina algo, mais você percebe a sujeira que tem ali. Então, quanto mais nós vamos para perto do Senhor, mais nós vamos tendo consciência do nosso pecado. Então, uma pessoa que está longe de Deus, ela faz coisas terríveis, mas ela não tem consciência do pecado. E uma pessoa que está próxima a Deus, por coisas que poderiam ser consideradas pequenas, do ponto de vista da comparação com outros, porque, claro, para Deus não tem, a gente fala, né, não tem pecadinho e pecadão, né? Mas do ponto de vista secular, do ponto de vista aquilo que as outras pessoas dizem, tá, mas isso aí não dá nada, não, mas nem Deus se importa com isso aí, não, isso aí tá normal. Mas a pessoa, quando ela está na presença de Deus, ela diz, não, mas até isso está ferindo a santidade do meu Deus. Como é que eu vou entrar na presença do meu Deus com isso? Isso não convém, não me cabe. Eu preciso entrar com santidade na presença de Deus. Eu preciso entrar curado, restaurado na presença de Deus, para que a glória de Deus possa permanecer, para que eu não venha
ferir a glória de Deus, para que eu não venha morrer por causa do meu pecado, ou para que Deus não venha afastar a glória dele por causa do meu pecado. Então, Isaías percebeu a santidade de Deus de uma forma muito intensa, e por causa disso ele percebeu o seu pecado de uma forma muito intensa. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência? E aí os anjos estão lá, né, chamando santo, santo, santo. Santo é Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh é santidade no sentido de pureza, de separação para Deus. Então, queridos, o primeiro passo a ser dado para Deus é buscá-lo de todo o coração e permitir que ele se revele na sua santidade. Essa revelação da santidade de Deus revela a nossa necessidade de sermos purificados do nosso pecado. Por isso que eu vejo algumas experiências emocionais no culto que a pessoa sai dali fazendo a mesma coisa que fazia, ou até pior ainda, que às vezes eu percebo que a pessoa não... Ela até teve uma experiência ali, um êxtase espiritual e emocional, mas que ela não teve realmente uma entrada diante da glória de Deus, uma revelação da glória de Deus, porque se ela tivesse uma revelação da glória de Deus, ela seria transformada pela santidade de Deus. Porque Deus quer nos usar, mas antes de Deus nos usar, Ele nos limpa, nos transforma. Porque nós muitas vezes queremos servir a Deus carregando nossas culpas, nossas falhas, nossas inseguranças, nossas mágoas, nossos traumas. Tem muita gente fazendo a obra de Deus movida nos seus traumas, agindo nos seus traumas, querendo assim, com sentimento de rejeição, querendo achar aceitação no ministério, com sentimento de revolta, querendo impor-se no ministério. Existem pessoas, né, magoadas, expressando e semeando as suas amarguras no ministério. Então é tempo, é tempo de nós deixarmos Deus nos purificar pelo fogo, para que Ele possa nos enviar, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então eu pergunto para você hoje, tem algo que Deus precisa tocar com a brasa do altar hoje na tua vida para que você possa fazer a obra de Deus melhor, para que você possa ser chamado, possa ser enviado? Tem algo? O que é? Não precisa escrever, obviamente. Mas o que é? O que é que você precisa que Deus toque em você verdadeiramente para que você entre no nível que Deus tem para você? Ô Senhor, toca-nos com as brasas vivas do altar. Ô Senhor, toca-nos com as brasas vivas do altar e nos purifica, porque nós queremos mais de Ti. Aí no versículo 8, queridos, versículo 8, aí o porquê dessa manifestação tão forte da glória de Deus naquele lugar. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aí Deus fala: eu quero enviar. Quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Amém, Rose? Amém, né? Que Ele nos toque, nos purifique. Quem enviarei? E aí Ele responde. No versículo 8, Deus pergunta e eu respondi. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, eu me lembro. Eu era um adolescente, numa vigília, e essa palavra foi pregada, e o pastor perguntava, eram 3 horas da madrugada, mais ou menos, na vigília, e o pastor perguntava: Deus está perguntando a quem enviarei, quem há de ir por mim? E eu dizia para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu quero ser enviado, envia-me a mim. A vida não fazia mais sentido se não fosse para ser enviado a fazer a obra de Deus. Me lembro desse dia, dessa noite, dessa madrugada de oração. E aí ele vai completar aqui, né? Vai seguir a palavra de Deus. E Deus disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Aí ele vai falar a mensagem dura que ele tinha que dar. Vai seguir a mensagem dura que ele tinha que dar.
E essa mensagem, o ser enviado, queridos, às vezes a gente pensa que é para agradar as pessoas, né? Tem uma unção agradável. Deus sempre dá uma unção que atrai as pessoas, que faz com que muitas pessoas se sintam atraídas ao ministério da gente. Muitas pessoas queiram estar próximos, admirem ou desejem essa unção, ou se alimentem dessa unção. Porém, nem sempre vai ser agradável a muitas pessoas. Há uma confusão, inclusive, de que o ministério bem-sucedido é o ministério com o maior número de pessoas. Isso é um sucesso. Isso é. Não, como é que eu vou dizer? Não há. Não tô aqui fazendo uma defesa da coisa pequena, da coisa minguada. Não. Grandes ministérios são uma bênção. Ministérios, igrejas, mega igrejas, né, são uma bênção. Tem um fruto muito grande, tem um trabalho por trás disso, né? Então, assim, não estou criticando isso de forma alguma, tá? Mas eu quero dizer para você que o sucesso do teu ministério não se mede pelo número de pessoas, pelo quanto agrada as pessoas, pelo quanto as pessoas se agradam, e sim por quanto você agrada a Deus. Porque Isaías sai dali recebendo uma mensagem dura para entregar para eles. Dura. Deus entrega uma mensagem dura para eles. E vai seguir no capítulo 7, no capítulo 8, Deus entregando mensagem dura. Né? Tem um alívio só lá no capítulo 9, porque no capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegraram diante de ti. E ele vai falando, e vai chegar no versículo 6 e diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, depois de toda aquela palavra dura que Deus manda Isaías entregar, ele manda a promessa do Messias, a promessa da salvação. Então, queridos, há um processo. Primeiro, Deus se revela. Temos um encontro real com ele. Tem uma pessoa, familiar meu, mas não vou expor aqui quem é, né? Tem uma pessoa que toda vez que eu encontro com ele, não sei se ele pensa na igreja como algo que possa trazer algum benefício para ele. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas que tratam a igreja como algo para lucrar, né? Para ter benefício pessoal. Claro que aquele que trabalha bem na obra de Deus, faz a obra, vai ter recompensas, né? Vai ter, inclusive, recompensas financeiras. Isso é bíblico, né? Assim mesmo, né? Digno é o obreiro do seu salário, muito mais aqueles que trabalham bem, né? Mas toda vez a pessoa pergunta: pois será que se eu abrisse uma das igrejas tua aqui, porque muita gente me fala que eu levo jeito para pastor e tal, mas ele não passou por esse processo aqui, né? Eu tento explicar para ele, mas ele não entende ainda muito bem o que eu estou falando para ele, que é esse ciclo aqui de Deus, que é primeiro Deus se revela, ter um encontro real com ele é a primeira coisa. Depois reconhecemos a nossa condição, né? Condição de pecador. E aí então somos purificados, que é na purificação que Deus nos prepara para a missão. E depois dizemos sim ao chamado. E aí então, com esse eis-me aqui, Deus nos envia. E aí eu pergunto para você, o que tem impedido o teu eis-me aqui? Qual é a parte do processo aí que você esbarrou, que você parou? Faltou encontro com Deus? Faltou reconhecer a condição que você está? Faltou se permitir ser purificado por Deus? Faltou dizer sim para o chamado? O que está faltando? Qual é a próxima etapa que você precisa viver nesse processo? Então, quero orar com você agora,
para a gente encerrar essa live, declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você que está em Caxias do Sul e região, espero você hoje à noite, lá na Igreja Templo da Glória de Deus, Ministério Leão de Judá, com a pastora Margarete, na Escola de Liderança Apostólica, né? A Raquel, da Casa Edificada, está dizendo, né? Eis-me aqui, amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós chegamos, ó Deus, nesse momento, ao final dessa live, e eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos, as nossas vidas, te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos conduza, que o Senhor, ó Deus, nos guie pela Sua misericórdia, pela Sua bênção, por esse processo, ó Deus. Esse processo seja pleno, seja completo, ó Pai, nas nossas vidas, que nós sejamos transformados por Ti. Queremos ver a Tua glória. Purifica-nos, tira de nós tudo que impede o Teu chamado de se cumprir na nossa vida e dai-nos coragem para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amanhã nós vamos meditar sobre o texto do Novo Testamento. Aí vamos lá para Mateus 11. Então amanhã, Mateus. Abraço para a tia Judite. Olha, tia Judite. A Ana. Ela não aparece aqui, mas a Ana tá dizendo aqui abraço para tia. A tia Judite está mandando abraço aqui. Abraço. Tia Judite, minha tia. A Ana já esteve aqui, né? Estávamos conversando, Ana, sobre aquela nossa viagem para Israel, né? As coisas estão acalmando para lá, temos que nos organizar para aquela viagem, né, que ficou parada aí desde do início da guerra, agora que acalmou a guerra, agora que as coisas se alinharam por lá, né, ainda está tenso nas fronteiras, né, mas agora já dentro de Israel já está mais tranquilo e vamos poder nos organizar para estarmos lá. Amém, Rose? Deus abençoe. Amém, Eliane? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Abraço a todos. Nos vemos amanhã nesse horário. E se você está em Caxias do Sul, nos vemos às 20 horas lá na Igreja Templo da Glória de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.